Olá pessoal, tudo bem? Professor Ronald falando, dando continuidade aqui com o conteúdo que a gente tem desenvolvido, que a gente tem abordado referente à ferramenta de designer gráfico Canva, que é esse site aqui que a gente tem utilizado já em algumas lições e alguns conteúdos, que é o site canva.com. Então a gente vai dar continuidade, hoje a gente vai abordar um outro assunto, um outro tema, que seria a parte da gente produzir uma arte, produzir um designer, onde a gente consiga inserir a foto, a imagem de uma pessoa dentro desse designer. É comum, é simples a gente inserir, porém em alguns casos, possivelmente você já viu um desses cartazes impressos na rua, um banner, talvez em formato A3 ou uma arte mesmo na internet, onde que tem o rosto da pessoa em formato pequeno com uma moldura em volta, com um quadro em volta. Então é isso que a gente vai tentar desenvolver nesse nosso encontro de hoje, tá ok? Então vamos lá. Então, conforme a gente sabe, né, a gente está aqui na parte inicial do Canva, a gente vai descer um pouquinho. Tá? E aqui a gente tem a opção criar um design, onde que a gente vai ter vários modelos ali que a gente vai poder selecionar, e a gente já falou sobre isso, tá ok? Hoje eu vou escolher um modelo, uma parte aqui de, deixa eu localizar, uma parte aqui para redes sociais, tá ok? E dentro de redes sociais a gente vai trabalhar aqui um post para o Instagram, tá bom? Ele sempre dá as medidas aqui embaixo, o formato, cada um deles sempre vai vir as medidas da postagem. Então nesse caso aqui hoje a gente vai trabalhar um post para o Instagram. Então dá um clique aqui, aguarda um bocadinho, vai abrir o conteúdo lá para a gente trabalhar a parte da edição. Enquanto ele está abrindo essa parte, eu vou minimizar aqui e vou mostrar para você as imagens aqui que eu já deixei separada. Então eu já tenho as imagens aqui, ó. Eu tenho o arquivo número 1, tenho lá o arquivo número 2 e tenho o arquivo número 3 de um professor aí. Então vamos lá. Então voltando aqui, ó, lá tenho a imagem número 1, a imagem número 2 e a imagem número 3. O que eu gostaria de pensar com você enquanto isso? É importante a gente relatar o seguinte: observe essa primeira imagem, a imagem número 1. Na verdade, o que só me interessa é somente o rosto. Olha esse espaço em volta da imagem que a gente tem desnecessário para esse caso. Então a gente tem uma imagem aqui, tem lá um microfone, tem ventilador, tem parede, tem um monte de coisa, mas na verdade eu quero só o rosto. Já nessa segunda imagem, ocorre talvez algo semelhante. Olha lá, tem um fundo lá, tem uma porta, tem cadeira, tem janela, pega textos em volta, e tem lá de fato a foto que no caso eu queria. Já essa terceira aqui já está mais próximo do que eu quero. Então sempre quando você for pegar uma imagem, você precisa o quê? Selecionar imagens que estejam, fotos que no caso estejam o quê? Próximas. Se você pega uma foto que esteja muito distante, vai ficar complicado na hora de você inserir ela lá, e talvez não fique numa qualidade muito boa também. Então a gente vai trabalhar com essa daqui, mas também vamos ver essas outras duas anteriores, para a gente ver como é que funciona o processo lá de recortar, de cortar as imagens, tá ok? Então vamos lá, voltando lá para o Canva. A primeira coisa que a gente precisa fazer, conforme a gente já tratou aí em encontros anteriores, é fazer o que? O upload da imagem. Então eu vou clicar aqui em upload, tá bom? Vou dar um clique aqui em upload e lá eu vou clicar em fazer upload da imagem. Aí eu tenho aqui, ó, computador, que é onde que estão minhas imagens, poderia estar em algum outro lugar, nesse meu caso está em computador. Eu dou um clique e eu vou selecionar as imagens que estão na área de trabalho. Você pode ir clicando uma por uma, ou você pode pressionar a tecla Ctrl. Então as imagens são essas aqui, essa e essa. Eu poderia dar 2 cliques em cada uma delas e ir fazendo o upload, ou eu posso selecionar com Ctrl. Aí ele já marca as 3 de uma vez e eu coloco abrir. Aí eu vou aguardar um pouquinho e ele vai fazer o upload das imagens para lá. Processo bem simples aí, e ele joga as imagens para dentro da plataforma, para dentro do Canva. Enquanto isso,
eu vou fazendo o que? Vou voltar aqui para o template, e em template, que são os modelos, no caso, vão vir diversos modelos ali para eu estar selecionando. Aí eu poderia escolher qual desses templates aqui eu ia querer estar usando para a arte que eu vou fazer, conforme a gente já abordou anteriormente. Então vamos lá, eu vou selecionar esse modelozinho aqui, tá ok? Vou dar um clique nele e ele vai direcionar para a área de edição a arte para que eu possa vir a trabalhar sobre ela. Então vamos lá, dito isso, eu não vou focar nesse momento com a parte aqui do texto, trocar, digitar o texto, a gente poderia fazer isso, mas não é o foco nesse momento, então não é o objetivo. Tá? Então vou pegar o textozinho aqui, eu posso dar um clique nele e subir ele um pouquinho, deixar ele mais para cima assim para ele não me atrapalhar. Tá ok? Então vamos lá. Dito isso, o que a gente precisa fazer agora? Agora a gente precisa inserir a imagem. Então eu venho aqui ó, em Uploads, tá? E vou pegar as imagens. Vou começar com essa primeira aqui, tá ok? Então vou dar um clique na imagem, ele vai movimentar ela para lá. Facilmente eu consigo aqui pelas bordas, aqui pelas beiradas, diminuir ela, tá? E vou deixar ela num tamanho um pouquinho mais apropriado, tá ok? Vou arrastar um pouquinho para o lado, beleza. O que ocorre? Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa vir aqui do lado esquerdo na seção, na parte de elementos, tá? Você dá um clique em elementos e abaixo vão vir diversos elementos aqui, formas, quadrados, adesivos, gráficos, diversos aqui. A gente vai selecionar esse daqui, ó, quadros. Tem aqui, ó, quadros, e aí tem aqui, ó, ver tudo. Aí você vai dar um clique no ver tudo. Eles vão exibir diversos quadros. Esse pacote aqui, o Pro, são elementos ali, quadros no caso do pacote pago. A gente está utilizando o gratuito. Então à medida que você vai descendo, você vai observar aqui os formatos que você tem disponível, tá? Você tem lá ó, um monitor de computador, a imagem ali de um telefone, né, de um smartphone, tem de um notebook, um círculo e assim sucessivamente. Se for passando, você vai ver triângulo, coração, um monte de coisa ali que você pode escolher. Então, o que a gente vai fazer? Vamos testar aqui com um deles, ver se fica legal. Vamos pegar esse aqui de monitor. Então você vai dar um clique no monitor e ele vai jogar ele para lá. À medida que você clica, ele já joga para dentro do Canva. Vou diminuir um pouquinho aqui, está um pouco grande, e vou descer ele. Clica, segura e arrasta. O que a gente precisa fazer agora? O último processo, tá? Chegar ele mais para o lado aqui. O último processo é o quê? Primeiro a gente precisa fazer isso, posicionar eles, os dois, o quadro, tá bom? Que é o formato que a gente quer, e mais a imagem, um fora do outro, um distante, um lateral, um em cima, um embaixo, tanto faz. E depois você vai fazer o quê? Somente arrastar. Você vai clicar, segura a imagem e arrasta para dentro do quadrado e solta. Quando você solta, ele vai ficar naquele formato lá que você pediu. Esse daí não ficou muito legal, cortou ali um pedaço da cabeça do meu amigo, e não está muito legal para esse caso, tá? Mas basicamente o funcionamento é esse daqui. Aí se você quiser, você podia voltar, né, que é o desfazer, aí poderia testar com outro. Você dá um clique, delete para poder apagar e você insere um outro. Vou inserir esse aqui em formato de, esse aqui por exemplo, tá? Em formato de círculo aqui com as ondinhas do lado. Dou um clique, diminuo o formato dele, está um pouquinho grande. Arrasto ele, opa, peguei o texto, arrasto ele aqui para o lado, beleza, veio 2, deixa eu deletar um aqui, pronto. Então o que ocorre? Aí vamos lá fazer o mesmo procedimento, clica, segura, arrasta e solta, opa, esse aqui já ficou um pouco melhor. Aí lógico, agora você poderia clicar e vai aumentando e vai colocar na medida ali que talvez você quisesse, tá? Aí você pode fazer esse procedimento. O que a gente pode observar agora? Vamos supor, eu vou apagar essa imagem aqui e vou trabalhar aquela outra imagem. Vou apagar esse daqui também, esse quadro, e vou botar o quadro do círculo aqui, em formato de círculo. Vou diminuir um bocadinho ele, tá? Veio 2 aqui, até mais, 3. Então vamos lá, clico, seguro, arrasto ele para o lado e deixei o quadrozinho aqui.
Agora eu vou selecionar outra imagem, vou vir aqui em Upload e vou pegar uma imagenzinha diferente, vou pegar essa outra daqui, vou dar um clique nela e ele vai colocar a imagem lá. Eu vou tirar esse texto aqui para ele não me atrapalhar, vou deletar ele, a gente não vai trabalhar com texto mesmo, e coloquei a imagem lá. O que ocorre? Para a gente poder fazer o processo de corte da imagem, basicamente a gente vai fazer isso, vai dar um clique nela e vai vir aqui, ó, em cortar. Tá? Quando você clica em cortar, eu vou poder movimentá-la e ele vai enquadrando aquela imagem ali. Você vai colocar no formato que você quiser. Então vou trabalhar aqui, vou enquadrando o máximo possível aqui para ficar somente a parte do rosto ali, talvez um pedacinho do ombro ali. Tá ok? Então solto, quando tiver no formato que você gostou, que te agradou no caso, você dá um clique do lado de fora. Pronto, aí ele vai cortar naquele formato. Eu sempre recomendo aumentar um pouquinho o zoom, estou aqui em 14%, botar uns 25%, ele aproxima um pouquinho mais, ó, aí fica mais fácil, botar uns 50%, olha lá, 50% ficou acho que grande demais, botar um 25% mesmo, então eu consigo trabalhar ali um pouquinho melhor com relação à imagem. Então, feito isso, eu consigo o quê? Dou um clique na imagem, arrasto lá para dentro, pronto, olha lá, ó, bem melhor ali o lance ali da qualidade da imagem e do recorte. Então, basicamente, essa é a ideia que a gente consegue trabalhar com relação a corte de imagens. É lógico que aqui nos elementos, conforme eu falei, tem diversos modelos. Aí você tem que usar, né, a criatividade com relação a isso. Isso aí já é inerente, né, de cada um. E lógico que a gente consegue desenvolver. Ela tem lá em formato de diamante, tem algumas coisas em volta. Tem letras aqui, você pode colocar lá, às vezes o nome da pessoa começa com A, começa com J, aí você bota lá a primeira letra do nome e vai botando a figura dentro, a foto dentro, aí vai dar criatividade na verdade de cada um, mas a gente consegue trabalhar bastante, tem números também, olha lá. Realmente é uma quantidade bem grande de quadros que você pode estar trabalhando e lógico, né, vai usando a sua criatividade, desenvolvendo aí, tentando fazer esse trabalho, tá bom? Então esse aí foi o nosso encontro de hoje, referente aí a inserir imagens dentro de corte com aquele formato, para que ele assuma o formato do quadro que a gente coloca ali no fundo da imagem, tá bom? Valeu pessoal, obrigado, um abraço e até o próximo encontro.